Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra junto com vocês. A gente vai dar continuidade no capítulo 41 e 42 de Ezequiel. Vamos estar meditando ainda nas medidas ali que Ezequiel está trazendo a respeito do templo do Senhor. Enfim, vale lembrar que ele está falando de quartos, de casas, andares superiores, enfim. Vale lembrar também que Cristo, ali no Evangelho de João, se eu não estou enganado, no capítulo 14, ele fala a respeito que na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lá prepará-los para vocês, enfim. Vale lembrar que o nosso Senhor, nosso Deus, ele é muito zeloso e muito detalhista para estar trazendo esses assuntos, mostrando para nós, enfim, que há esperança ainda depois dessa passagem aqui na terra, enfim. O próprio Cristo deixou bem claro, enfim, que aquele que morre, digamos, ainda vai viver. Então, há esperança para nós e esses assuntos aqui que ele traz aí sobre os quartos, os sacrifícios, eu vejo assim que também o Senhor traz lembrança para mostrar para nós que tem um futuro aí esperando pela gente aí com o nosso Senhor. Basta nós se guardar no Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Deus, que tudo vai dar certo. Mas enfim, vamos dar continuidade no capítulo 41 e 42 de Ezequiel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fala bem assim: depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. E as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado delas tinha 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros e a sua largura de 10 metros até o fim do santuário externo. E ele me disse: este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura, e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo, para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo foi construída uma base, formado o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e a outra ao sul, e a base vizinha, a área aberta, era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois de medir o templo, tinha 50 metros de
de comprimento. E o pátio do templo e o prédio, com suas paredes, também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo, no lado oeste, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio, que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo. Inclusive, suas galerias em cada lado era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos três, tudo o que estava ao lado de fora, inclusive a soleira, fora revestida de madeira. Igualmente estavam revestidos o piso, a parede até a altura das janelas e as janelas. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, há intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo. Havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares, e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base, seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas. E nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes. E havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas, com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Enfim, ele está detalhando os detalhes dos quartos, dá para falar desta forma. No capítulo 42, ele vai falar sobre os quartos dos sacerdotes, que fala assim: depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio cuja porta dava para o norte tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura, tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo. Havia uma galeria frente à outra nos 3 andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar interior e do meio. Havia uma parede externa paralela ao quarto e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros em frente dos quartos. A fileira dos quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento, e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando você vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo,
adjacentes ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo havia quartos com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte, tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas de dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente que se estendia para o leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois o homem me disse: os quartos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entraram nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu ao leste com a vara de medir. Tinha 250 metros. Mediu o lado norte. Tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul. Tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e a mediu. Tinha 250 metros de largura, segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para separar o santo do comum. Enfim, dá para entender que o santo ficava separado ali das áreas comuns ali que tinha com essa medição que o Ezequiel fez. Mas enfim, eu vejo também que isso aí é uma obra aí para frente aí que o Senhor também vai estar nos mostrando também, como em Apocalipse fala, que vai ter nações, vai ter povos, enfim, vai estar bem organizado, digamos, o povo do Senhor, o povo de Deus. Como a gente viu aqui, a organização também mostrando sobre as medidas exatas, também o nosso Senhor, ele é organizado e prudente, o nosso Deus. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.